Boa noite, irmãs e irmãos da Igreja Batista do Salgado Filho, nossos convidados também. Deus abençoe todos vocês. Nós estamos começando mais uma live, mais um culto de reflexão da Palavra de Deus e oração. E nós temos como tema hoje o que há no horizonte da igreja, temor ou fé? A partir de Mateus, capítulo 14, versículo 22 a 33. É uma passagem já conhecida, inclusive já refletimos sobre ela num outro contexto, numa outra ocasião, mas hoje vamos retomar algum aspecto em particular desse texto para a gente tratar hoje. Novamente, gostaria de cumprimentar os irmãos que estão chegando. Boa noite, a paz e a graça do Senhor seja com vocês. Nosso texto para reflexão hoje é Mateus capítulo 14, do versículo 22 ao 33. O tema é o que há no horizonte da igreja, temor ou fé. Bom, eu gostaria de convidá-los então a abrirem suas Bíblias ou ligarem as suas. E vamos ler então Mateus capítulo 14, a partir do versículo 22 ao 33. Diz assim o texto. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte, a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: "É um fantasma!" E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: "Tende bom ânimo, sou eu, não temais." Respondendo-lhe Pedro disse: "Se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas." E ele disse: "Vem." E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. E começando a submergir, gritou: "Salva-me, Senhor!" E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-o e lhe disse: "Homem de pequena fé, por que duvidaste?" Subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo: "Verdadeiramente és filho de Deus." Verdadeiramente és filho de Deus. Boa noite aos que chegam, boa noite Dani, Davi, Rosângela, Nemísia, todos os irmãos que estão nos assistindo nesse momento. Eu gostaria de convidá-los para uma oração de acolhida, logo após o que nós teremos a reflexão sobre o texto lido. Senhor Deus e Pai, nós te damos graças por tua bondade e misericórdia. Te agradecemos porque em nossos corações o Senhor concede a fé como um dom por meio do qual podemos nos achegar ao Senhor em confiança e em meio às tribulações da vida ter segurança, não apenas da nossa salvação, mas segurança para a nossa vida de um modo geral, segurança emocional, tranquilidade, em meio aos distúrbios, em meio aos problemas que enfrentamos no dia a dia. Que o Senhor abençoe a todos nós e nos enriqueça com a tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, o texto que lemos já nos é bastante conhecido.
E ele tem paralelo no texto de Marcos, capítulo 6, versículos 45 ao 52. Essa narrativa também aparece no Evangelho segundo João, mas dentre os sinóticos, ou aqueles que têm um relato similar de passagens relativas ao ensino e aos atos de Jesus, chamados de evangelhos sinóticos. Então essa passagem vai aparecer em Mateus aqui, onde nós lemos, e também em Marcos, com uma diferença sutil, aliás, nem tão sutil assim. Ela é muito visível, na verdade, que aqui em Marcos há a introdução, a partir do versículo 28 até o 31, de Pedro na cena, o que não se encontra lá em Marcos. Então nós temos aqui uma cena de Jesus andando por sobre o mar, mais ampliada do que aquela encontrada em Marcos. Há uma outra diferença importante, essa sim talvez seja mais sutil, ou pelo menos pode fugir a percepção de alguns numa leitura mais imediata, que enquanto em Marcos 6, versículo 52, após Jesus ter entrado no barco, os discípulos permaneceram com seus corações endurecidos. Em Mateus 14, 33, no fechamento da passagem, os discípulos confessam Jesus como o Filho de Deus. Por isso, quando nós lemos o texto, eu fiz questão de ler essa parte uma segunda vez. Verdadeiramente és Filho de Deus. Pois bem, há, portanto, uma ênfase em Mateus em relação ao texto de Marcos que carece de explicitações. Mas, antes disso, vamos retomar o nosso contexto literário, o contexto aqui dentro de Mateus, do capítulo 14, ou 13 e 14. Em Mateus, essa cena ocorre após aquela da multiplicação dos pães, onde nos demos conta, e nós tratamos recentemente desse texto, da tarefa da igreja no mundo, ou seja, de esforçar-se por realizar uma economia da partilha e da solidariedade. Após isso, se diz que Jesus compeliu, o outro texto diz forçou os discípulos a embarcar e passar diante dele para o outro lado enquanto ele despedia as multidões, diz o versículo 22 da abertura da cena. E essa cena é interessante porque os discípulos são forçados a entrar no barco. É provável que eles quisessem ficar com Jesus, mas Jesus, com a sua autoridade, lhes ordena e eles obedecem. Esse é o sentido da expressão aí, compelir, e numa outra tradução, forçou. Pois bem, eu gostaria de começar dando destaque, então, para o versículo seguinte, que é o 23. Jesus busca um lugar à parte, um monte, para orar. Ele está lá só. Ele cuidou para que as coisas acontecessem desse modo. Frequentemente, Jesus buscava lugares assim, ermos, e então ele ficava em comunhão com o Pai, com seu Pai, com Deus. Mas Mateus, dentre os evangelistas, não enfatiza a vida de oração de Jesus, porque, com exceção dessa passagem, há apenas duas outras no Evangelho em que nós temos Jesus empenhado no ato de orar. A primeira aparece no capítulo 6, ali no Sermão do Monte, do versículo 5 ao 15, quando trata da oração, ou da natureza da oração, ou qual tipo de oração que o discípulo deve fazer ao Pai. E Jesus fornece, mais do que um modelo, ele fornece uma oração identitária para os seus discípulos. Como eles devem se identificar
na sua relação com o Pai, com, com os de dentro da comunidade, com os de fora. A outra ocasião em que nós vemos Jesus bastante empenhado na oração já está lá no final do livro do Evangelho, no capítulo 26, no episódio do Getsêmani, versículo 36 a 46, quando Jesus está em profunda angústia e prestes a ser preso. E naquele momento ele chama alguns discípulos para ficarem com ele ali, enquanto ele vai orar, e eles acabam adormecendo. São as duas ocasiões em que Mateus registra Jesus empenhado em oração, e tirando essas duas ocasiões, não vamos encontrá-las nesse sentido mais no livro de Mateus, embora nos outros evangelhos encontremos. E João, por exemplo, fala muito de Jesus orando, mas Mateus não registra muito dessas cenas, então as que ele registra são muito significativas e precisam ser entendidas à luz do contexto. Porque senão vamos apenas ficar falando, Jesus ora muito em tal lugar, mas em Mateus ele não ora. Não é isso que está em questão. Jesus está orando aqui profundamente. E esses momentos relatados por Mateus, eles sempre falam de intensidade, ou de grande intensidade. Aqui, a oração de Jesus antecede um problema que vai acontecer com os discípulos no lago, um problema que põe em risco a sua existência. Mas vejam só, ele começa a orar ao cair da tarde. Portanto, no início da primeira vigília. O dia para os judeus é dividido em vigílias. Então, eles dividem o dia, a noite, por exemplo, em 4 vigílias, e o dia em 4 vigílias. As vigílias têm 3 horas de duração. Então, a primeira vigília vai das 6 da tarde até as 9 da noite. Essa é a primeira vigília. Então, ele começou a orar com a primeira vigília, ao cair da tarde, e ele fica ali orando. O texto diz isso lá na frente, vocês podem observar aí no versículo 25, ele fica orando até a 4ª vigília. A 4ª vigília se dá entre 3 e 6 da manhã, portanto, de madrugada, para dar lugar à alva. Quando acaba, portanto, a primeira vigília, a 4ª vigília tem início o dia. Acaba-se a noite. Então, de 6 da tarde até algum ponto entre 3 e 6 da manhã, Jesus estava orando. Então, para Mateus, o que importa não é dizer quantas vezes Jesus orava, ou se ele orava com frequência, mas mostrar a intensidade com que ele estava orando. É isso que vem aqui ao caso. Isso vem ao caso à luz de um evento que vai suceder a isso, que é um problema, um perigo mortal que os seus discípulos vão enfrentar. Então, nesse momento, Jesus ora. Não sabemos qual o tema da oração de Jesus. Quando nós nos reunimos, como hoje, por exemplo, eu anotei aqui, por exemplo, alguns motivos de oração. Quando a gente está no templo também, a gente anota motivos de oração, e às vezes algumas pessoas nos dizem durante o culto, orem por fulano, ou orem por ciclano. Né? Como, por exemplo, a Ana Lúcia, que fala que a mãe da Lúcia está internada, para orar por ela. Pois bem, é um motivo de oração. E vamos orar por ela. Nós temos outros motivos de oração. Mas nesse caso aqui, em relação a Jesus, nós não sabemos quais os motivos de oração que Jesus tinha. Ou qual o tema, qual a razão, o que o levou a sair de junto dos seus discípulos, mandarem-nos embora e ele ficar à parte, orando de 6 da tarde até por volta de 6 da manhã. Ou entre 3 e 6 da manhã, não sabemos ao certo. Mas certamente a oração de Jesus devia incluir ação de graças pela participação dos discípulos no ato de alimentar a multidão e no que se seguiria
ou seja, no que aconteceu e no que viria. Pois enquanto ele não chega, os discípulos estavam lutando contra a tempestade até essa hora, desde que a tempestade começou. E certamente, no meio da, vamos dizer assim, da muvuca, eles estavam desejando que Jesus estivesse ali. Eles estavam em perigo. O longo período de oração de Jesus encontra um paralelo, uma coincidência temporal na luta desesperada dos discípulos no barco para não sucumbirem. Ou seja, enquanto Jesus está orando, em paralelo, ao mesmo tempo, os discípulos estão lutando para que o barco não afunde. Mas a oração de Jesus é o que o sustentou até ali, ao interceder certamente por eles. O livro de Hebreus é um livro interessante, de um gênero único no Novo Testamento. A carta aos Hebreus, ele mostra Jesus como o nosso sumo sacerdote, como aquele que intercede junto ao Pai por nós, pelo seu povo, pela igreja. Uma ênfase que também a primeira carta de João dá, quando diz que ele intercede por nós e ele perdoa os nossos pecados. Então Jesus é visto na tradição já dos primeiros cristãos como o nosso intercessor, aquele que intercede por nós, aquele que pede a Deus por nós. No texto de Mateus, Mateus quer dizer para a sua comunidade, para a sua igreja, que Jesus, no seu ministério, é aquele que intercedia pelo seu pequeno povo. O Jesus que intercedia pelo seu pequeno povo no seu ministério é o que intercede agora, exaltado, Senhor, pelo seu povo em todo o mundo. E que as comunidades cristãs em perigo podem, assim como a dele, confiar de que esse Senhor celestial intercede por elas. Que ele está consciente dos perigos que ela enfrenta na sua história, no seu percurso temporal. E que, paralelo ao seu sofrimento, o Senhor está cuidando das coisas em nosso interesse, ou em nosso favor. É lógico que, enquanto os discípulos estão no barco, eles estão com medo, com muito medo. E o medo, com quanto seja natural, e ele é até mesmo útil para a nossa sobrevivência, ele pode, não obstante, converter-se no nosso grande inimigo se nos deixarmos dominar por ele. Então, o medo aqui passa a ser um subtema importante, ao lado do tema mais importante, que é a fé. Ao longo da tradição cristã e da história cristã, muitos escritores antigos viram no barco dos discípulos uma representação do ecúmeno cristão, ou seja, da cristandade. Os cristãos em todo o mundo têm em seu horizonte, ou vão enfrentar em seu horizonte, essa dupla possibilidade de ceder ao medo, paralisando-se e correndo o risco de sossobrar, de vir a pique, de submergir, de perder a sua essência, ou ancorar-se naquela fé, no dizer de Judas, versículo 3, uma vez por todas dada aos santos. As possibilidades que então se abrem para nós diante da crise ou diante de um grande perigo, do perigo de nos perdermos, de perder a nossa identidade de povo de Deus, é de a gente sucumbir ao medo. Ou então de a gente segurar-se naquela fé que foi nos dada como um presente, como um dom. E Judas faz questão de dizer, e ele usa um termo interessante em grego, que é o termo hapax. E esse termo quer dizer
uma vez por todas. A ideia aqui, portanto, é de que a fé é algo que Deus nos deu de uma vez para sempre. Atentem para isso e atentemos para isso e nos asseguremos de uma coisa: ninguém perde a fé. O que Judas diz é: a fé foi nos dada como um dom. Ela é um dom para a igreja e ela é um dom para os que creem. É claro que há o aspecto particular, pessoal, individual de crer. Isso depende de mim. Isso é um ato subjetivo, de dar assentimento a. Mas a fé salvífica, a fé que salva, essa é dom de Deus. Não há nada que eu possa fazer para produzi-la. Ela é Deus quem a dá. Para mim, para você, para a igreja. Portanto, se nós nos ancoramos na fé que nós recebemos de Deus como um dom, como um presente, nós não sossobraremos, nós não iremos a pique. O nosso barco continuará, ainda que virando para lá e para cá, ainda que acossado pelas ondas, pela tempestade, pelos ventos fortes, ele não vai a pique. É isso que a palavra de Deus nos diz. A escolha, então, que nós temos é: se nós temos essa fé, nós a abraçamos ou nós a ignoramos? É preciso, diante dos perigos, escolher entre medo e fé. Nem sempre e nem em todo contexto as comunidades cristãs nesse mundo estão a perigo. Algumas igrejas vivem muito tranquilamente. Mas as igrejas do mundo do Novo Testamento, elas viviam de tal maneira acossada por perigos de toda a natureza, que os cristãos achavam até um pouco contraditório alguém dizer que ter fé e não sofresse várias tentações de todo tipo no mundo. E isso não apenas em relação ao indivíduo, mas em relação a uma igreja inteira ou a uma comunidade inteira. Porque o perigo os rondava de todo tipo. A comunidade de Mateus, a igreja de Mateus, certamente estava a perigo, pois ela fora banida para sempre da sinagoga ou das sinagogas judaicas, e ela buscava no mundo o seu espaço, construía a sua identidade a partir da fé em Cristo. Para eles, reconhecer e confessar Jesus como Filho de Deus, como a gente vê lá no versículo 33, uma confissão comunitária, ou seja, não é de Pedro, mas de todos que estavam no barco. Pedro é apenas alguém que representa a comunidade inteira dos discípulos. Reconhecer isso era fundamental. Nisso estava a sua salvaguarda, frente aos perigos do mundo. O seu Cristo, o Cristo da comunidade de Mateus, é aquele que, junto ao Pai, intercede por ela e a livra do turbilhão mundano. Ela, a comunidade, por sua vez, vê na presença de Cristo, que acalma o mar furioso, verdadeira teofania, manifestação de Deus. Então, vejam só, o texto é construído de tal maneira que Mateus mostra que a comunidade está a perigo, mas que o Cristo a sustenta. O seu Cristo a sustenta, o seu Redentor a sustenta. E é claro que ela sofre nesse mundo as dificuldades, ela é propensa a ter medo, ela é uma comunidade pequena e frágil, o seu Senhor não está ali, aparentemente, mas Ele está o tempo inteiro, a sua presença se manifesta o tempo inteiro nos livramentos que Ele lhe dá. Os desafios da fé que essa jovem comunidade enfrenta são também os nossos? A gente precisa se perguntar.
Vejamos a primeira cena aí, um primeiro aspecto, que é Pedro. Pedro, confiante de que andar sobre as águas é algo próprio de Deus ou do controle divino sobre as forças caóticas que ameaçam a criação. Ele quer então pôr-se sobre elas na presença do Senhor e ser participante de sua glória. Assim, a igreja toda, quando vê a ameaça à criação de Deus por elementos caóticos, desestruturadores da vida social, da vida moral, dos poderes da personalidade humana, ou dos poderes que constituem a personalidade humana, ela busca também, pelo Evangelho, através do Evangelho, comunicar que a graça de Deus restaura o mundo social humano, bem como a vida interior. Então há um paralelo aí interessante, porque Pedro representa a comunidade. Mas, ao mesmo tempo, há um risco. A igreja, como Pedro, precisa estar consciente de que se desvia o seu olhar de Jesus. Ela pode sucumbir nessa tentativa de representar ou de mostrar para o mundo a glória de Deus. Então, há um risco. O risco é desviar o olhar de Cristo. A igreja que quer mostrar a glória de Cristo para o mundo, que quer ser agente da ordenação de Deus sobre o caos, que é o mundo social, humano, afastado de Deus, essa igreja precisa se precaver de não cair na tentação de afastar os seus olhos do seu Senhor, de achar que ela é uma instância constituída historicamente e que, por ser longa, ela não necessita de outra autoridade, que ela pode ser ela própria autoridade. A autoridade dela é de Cristo. Pedro anda sobre as águas pela palavra do seu Senhor. Isso deve nos ensinar alguma coisa. Deve ensinar a igreja alguma coisa. E quando ele se desvia, quando ele desvia o olhar do seu Senhor para atentar para o vento, ele afunda. Não cabe aqui perguntar, mas se Pedro é pescador, ele sabe nadar. Não é essa a questão. A questão aqui é simbólica. Não é biográfica, é simbólica. A questão que está dada para nós é uma igreja que não tem os olhos no seu Senhor, na história, mas que propõe ter uma autoridade inerente a si, fora dele, está fadada a sucumbir. O verso 30b traz o segundo elemento que eu quero chamar a atenção aqui. O grito de Pedro: salva-me, Senhor. A igreja que oferece salvação não salva ninguém. A gente precisa entender isso. A igreja que oferece salvação, que oferece o dom da salvação para as pessoas, para os pecadores. Essa igreja não pode se arrogar ter a salvação em si mesma ou ser a salvadora. Antes, ela mesma necessita da salvação de Deus por meio de Jesus Cristo. A igreja não salva ninguém. Qual que é o risco aqui? O risco é de ceder à tentação de pensar que o poder salvífico, o poder de salvação, está na moralidade da igreja, por exemplo. Algumas pessoas acham que porque aprenderam dos pais a serem bonzinhos, a não fazerem determinadas coisas, a evitarem certos males ou vícios, etc., que a salvação lhes está garantida. Ou que a igreja propõe uma salvação para o mundo que é de ordem moral. É dizendo para o mundo que ele deve simplesmente assimilar os seus valores. E que se assimilar os seus valores, então ele está distante do caos. Isso é um equívoco, isso é um risco. A igreja precisa de salvação, e a salvação
que ela mesma oferece para o mundo não está na sua moralidade, ou na sua capacidade de ser moral. Também não está no nosso zelo de fé, na nossa capacidade de sustentar as nossas crenças, na força com que nós o fazemos, na retórica do nosso discurso. Não está nas nossas instituições, sejam elas de educação, sejam instituições eclesiais que nós criamos ao longo da nossa história. Não está, tampouco, na nossa teologia, pela qual nós nos distinguimos de outros grupos cristãos e criamos a nossa identidade cristã. Isso não passa de um tipo de idolatria. É um risco ao qual nós não podemos nos submeter. É um risco que precisamos evitar. Precisamos saber que o Senhor é quem nos salva em meio ao caos. E que a salvação que nós ofertamos para o mundo é essa também que vem dele. Não vem dessas coisas que eu acabei de mencionar. Instituições, o zelo, a moralidade cristã, etc. Não podemos confundir as coisas. Terceiro elemento. Com Jesus no barco, terceiro elemento da cena, o vento destrutivo cede e torna-se uma leve brisa. A igreja precisa reconhecer, na presença de Jesus, em seu interior, em seu meio, o poder salvífico, a graça regeneradora, a comunhão doce do Espírito, mas sabe que se introniza outra coisa ou alguém em lugar de Jesus como Senhor, tem apenas um peso morto levando a nave para o desastre, ainda que não perceba. É Jesus no barco, que garante a ele estabilidade, que garante a ele leveza, que garante a ele singrar esse oceano de turbulência em segurança. Vou para usar uma expressão de Agostinho no seu livro A Verdadeira Religião, levar-nos ao porto da felicidade, ou da bem-aventurança, melhor ainda. A gente pode correr o risco de achar que alguém ou que alguma coisa que nós criamos com o nosso engenho, com a nossa arte, com a nossa capacidade, é capaz de dar estabilidade para a igreja. É capaz de garantir a sua salvação em meio às intempéries, em meio aos problemas. Nós, batistas, temos 400 anos, ou um pouco mais de 400 anos de história. O que nos trouxe a 4 séculos de história não foi a força das nossas instituições, simplesmente. Não foi a nossa teologia. Não foi a força de meia dúzia, ou 30, ou 500 indivíduos, não importa. O que nos trouxe até o século XXI, ao lado de outras confissões cristãs, que também confessam a Cristo como Senhor, é o fato de que no nosso barco, no barco da cristandade, o timoneiro é Cristo. É Ele que garante estabilidade para esse barco. É Ele que garante que ele não vai afundar. É Ele que garante que ele singrará as águas do oceano em segurança. A fé da comunidade reside naquele que a constrói por seu espírito e neste ou por meio deste a sustenta. Adotar estratégias meramente humanas para domesticar o medo podem ser inúteis e significar uma espécie de renúncia à fé. Porque a tendência é que o medo se assuma, que ele deixa ver nos atos desesperados de quem só percebe a aparência das coisas, as águas intranquilas, as fantasmagorias. É um fantasma.
O medo cresce, o medo ganha corpo quando aqueles que estão por trás das coisas foram alçados à condição de timoneiros, de senhores da situação, e Cristo não é o verdadeiro Senhor. E Cristo não está no barco. Mas quando o Espírito de Cristo dirige, o medo cede espaço à fé. A comunidade que confessa o senhorio de Jesus e sua deidade, ou seja, que ele é Deus, partilha da sua presença e tem segurança. E para concluir, eu gostaria de lembrar o seguinte. Em toda essa cena aqui, o que nós vemos é que nós temos uma comunidade frágil de discípulos. Precisamos olhar para eles e nos ver tais quais. As nossas comunidades são frágeis. Não atentemos para a aparência. Há comunidades que são muito grandes na aparência, que têm templos, que têm instituições. Mas se elas se fiarem nisso, aí estará o seu risco. O que o texto de Mateus nos mostra é toda a comunidade cristã, seja ela em qualquer tempo, espaço e lugar. Qualquer tempo e lugar. Ela é frágil. Ela depende de Cristo. A sua fé é frágil. Não é uma fé, a sua fé não é medida pelo tamanho das coisas que ela criou ao longo do tempo ou pela aparência que ela tem. Portanto, não é uma fé colossal. Então não nos enganemos de olhar para as aparências de igrejas muito grandes, comunidades muito grandes, ou imponentes, ou ricas, e pensar assim, eles têm muita fé, porque eles fizeram muita coisa. Porque eles têm muita coisa. Não é isso que determina. O que o tempo inteiro o Evangelho nos mostra que a fé dos cristãos não é uma fé colossal. Por outro lado, não é também uma fé inexistente. O que Jesus diz para Pedro e que ele diz para nós, portanto, para a comunidade de Mateus e para nós, agora, no século XXI, a fé de vocês é pequena. Vocês são pessoas que têm uma fé pequena. Mas ter uma fé pequena não significa que é colossal, nem tampouco que não é inexistente. Mas é uma fé suficiente para confessar que Jesus é verdadeiramente o Filho de Deus. Uma fé suficiente para confessar que depende daquele que a criou como igreja e como comunidade. Que o Senhor nos abençoe e que essa palavra sirva de orientação para alguns que precisavam de alguma orientação nesse sentido. Que sirva de provocação para aqueles que precisavam ser provocados. E que sirva de correção para aqueles que estavam pensando da igreja algo equivocado. Que o Senhor nos abençoe. E nós vamos, então, nesse momento, colocar diante de Deus algumas situações de oração. Nós não somos como Jesus, talvez com a diferença aqui de Samuel, que gosta de orar a noite inteira, do Davi e Samuel, falei o segundo nome dele. Talvez com alguns poucos gostam de orar muito, mas a questão aqui não é o quanto que se ora. Nós falamos sobre isso, do significado de Jesus orar muito aqui, Jesus orar intensamente. Jesus em Mateus não ora muito, mas às vezes em que ele orou, ele ora com muita intensidade. E agora nós temos que ter intensidade na nossa oração, na nossa fé, uma fé frágil, que depende de Deus. Nós temos que ter intensidade para colocar diante de Deus algumas coisas, algumas questões. Eu gostaria de citar algumas questões que são episódicas, que estão relacionadas com o nosso calendário de modo geral.
O dia 11 dessa semana, dia 11/8, foi dia do estudante. Nas suas orações privadas, em casa, sobretudo aqueles que têm estudantes em casa, que têm filhos estudando, vamos nos lembrar, dá licença um pouco. Vamos nos lembrar de pôr as crianças e os adolescentes, aqueles que estão em idade escolar, diante de Deus. Nessa época agora da pandemia, ou da gestão pandêmica, tem sido um desafio para as famílias cuidar das crianças, educar as crianças, principalmente as crianças, os mais jovens, tem sido um desafio para as mães. E muitos talvez passaram a dar mais valor aos professores por conta disso. Os professores não são sempre muito valorizados. E porque eles estão percebendo como que é difícil educar, como que é difícil ensinar para uma criança, como que é preciso ter algo que naquele momento e naquele espaço ali ele não tem, que é, por exemplo, a metodologia apropriada e os recursos apropriados para poder ensinar, como um profissional da educação o tem. Não, os pais e mães educamos de maneira informal, mas não fomos treinados para sermos professores dos nossos filhos. Essa que é a verdade. Então vamos nos lembrar de orar pelos estudantes, pelos seus filhos que estão na escola, que se põem sob o cuidado dos outros, e vamos orar pelos pais que precisam cuidar deles. E muitos dos quais não sabem, não têm a menor ideia de como fazê-lo. Eu andei conversando com muitos pais nesses dias, principalmente nos dias em que fizemos entrega das cestas, e conversando com muitas mães, e muitas delas estão simplesmente sem saber o que fazer, porque elas dizem assim, meu filho está em casa e está vendo televisão ou está jogando, eu não sei o que fazer. Eu não recebi o material da igreja, da escola, algumas dizem. Outras dizem, eu recebi um material, mas eu não sei o que fazer com ele. Então, percebamos o desafio e colocamos isso diante de Deus, porque isso é uma questão séria, é uma questão importante. Dia 14, amanhã, é dia de combate à poluição. Talvez alguém pense, mas por que nós vamos orar pelo dia de combate à poluição? Não é pelo dia de combate à poluição. O que nós vamos orar é pelo nosso mundo. Orar pelo fato de que nós, para produzir riqueza, para produzir alimento, para produzir elementos que tornam a nossa vida melhor nesse mundo, estamos destruindo o nosso próprio mundo. Através da emissão de gases de efeito estufa e criando outros poluentes e jogando coisas no lixo que não devíamos jogar, como plástico, por exemplo. Então vamos orar para que nós tenhamos uma atitude de acordo com aquela de filhos de Deus. Entendamos o valor da criação de Deus e qual que é o papel que nós temos, nós cristãos temos no mundo, o que nós podemos fazer com relação a isso. Que pequena contribuição ou grande podemos dar para que o nosso mundo seja melhor. Então, precisamos orar nesse sentido. Hoje também é dia do economista. E alguém fala assim, bom, eu nem com dinheiro eu estou, para que eu estou preocupado com o economista? Bom, hoje é dia do economista, a gente sempre ora também pelos profissionais do dia. E o economista não é simplesmente alguém que lida com números, é alguém que utiliza modelos matemáticos e recursos da matemática e da estatística para elaborar meios de fazer justiça social, de melhorar as condições de vida das pessoas no mundo. Essa é a principal função do economista. Talvez muitos de vocês pensem apenas que o economista está preocupado em saber quanto caiu ou subiu a bolsa, ou se o dólar vai subir ou se vai descer. Mas, de um modo geral, não é disso que o economista trata. Então vamos pedir a bênção de Deus nas nossas orações para essas pessoas também. E agora eu gostaria de mencionar alguns outros elementos que estão relacionados às pessoas
que estão com alguma enfermidade ou com algum problema. A irmã Juliana Casemiro, ela pede oração para a amiga Fabiana, cujo filho andou se envolvendo com drogas, além de estar sentindo-se frágil, fraca na fé. Como a gente acabou de mencionar, a nossa fragilidade na fé não impede, entretanto, que a gente busque auxílio e se socorra em Cristo, aquele que é o autor da nossa fé, aquele que produz em nossa fé e nos dá como, portanto, presente, como dom. Então, vamos colocar a Fabiana diante de Deus. Vamos colocar também a irmã Terezinha, a esposa do pastor João Clara, que está internada em decorrência de uma trombose e vai ter que se submeter a uma cirurgia complicada, né, complexa. Vamos colocá-la também diante de Deus. Vamos colocar o pastor Eupídio Filho, acho que da Igreja Batista de Vista Alegre, acho que é isso, que está internado em decorrência de Covid-19. E também pela mãe da Lúcia, que está internada. Depois disso, bom, vamos orar por esses motivos primeiro, depois a gente coloca outros motivos. Vamos orar. Senhor Deus, nós colocamos diante de Ti essas pessoas, os seus pedidos de oração. Nós confiamos que o Senhor é aquele que nos socorre em meio às nossas fragilidades, em meio às nossas dores, é aquele que manifesta a sua presença em nossas frágeis vidas, mas de maneira muito poderosa. E pedimos a Ti, ó Senhor Deus, que venha em socorro da Fabiana, da Terezinha, da mãe da irmã Lúcia, do pastor Eupídio, visitando todas essas pessoas e lhes socorrendo nas suas dificuldades, trazendo, Senhor, sobre elas o refrigério, a Tua paz e a Tua cura, de acordo, Senhor Deus, com a Tua vontade. Abençoe aqueles que estão delas cuidando, ou dessas pessoas cuidando nos hospitais, os seus cuidadores, enfermeiros, assistentes, médicos. Deles, ó Senhor Deus, o melhor a partir da sua ciência, para que contribuam, ó Senhor Deus, para a cura dessas pessoas. Abençoe-as, ó Senhor, e livra-as do mal. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu gostaria de mencionar ainda mais um motivo de oração. A irmã Rosângela pediu que não nos esquecêssemos de orar por missões. Coloquemos diante de Deus as missões. Nós temos falado que nós, batistas, somos um povo missionário. E de fato somos. Nós somos um povo, uma denominação que cresce, ou que cresceu bastante em todo o mundo. E nós somos milhões em todo o mundo. Nós somos um povo, como dizem alguns, com DNA missionário. Então, boa parte da nossa atividade, dos nossos recursos, das igrejas em todo o mundo, do povo batista, é destinado a missões. Tal a importância que nós conferimos a essa atividade cristã, ou seja, a comunicação do Evangelho. Mas comunicação do Evangelho não é só pregação, como nós vimos. Diz respeito também a levar todos os benefícios do Evangelho para as pessoas, para as comunidades. E quando nós falamos de todos os benefícios, isso implica também assistência social, implica educação, implica uma série de outras coisas. Tudo isso faz parte de comunicar a boa nova. Tudo isso faz parte de tornar o poder de Deus presente na vida das pessoas e trazer para elas libertação. Então, orar por missões é extremamente importante. E demos ações de graças a Deus por nos sustentar em meio às tribulações diárias pelas quais todos nós, de alguma maneira, em algum nível, temos passado. Então, cada um, evidentemente, está vivenciando as coisas de uma maneira. Vamos nos lembrar, por exemplo, dos nossos irmãos que estão desempregados, que estão numa situação difícil.
Mas vamos ser gratos a Deus pela nossa condição. Por que ser gratos a Deus pela nossa condição? Porque a nossa condição é que enseja a oportunidade de Deus mostrar-se poderoso na nossa fraqueza, de nos trazer salvação plena. Que o Senhor Deus abençoe a todos e guarde a todos de todo o mal. Em nome de Jesus. Boa noite aos irmãos e irmãs.